Já estamos de volta com o seu programa Estilo de Vida e nesta segunda-feira vamos falar tudo sobre os vinhos. Todos nós já ouvimos dizer que beber um copo de vinho por dia traz inúmeros benefícios para a saúde. Mas será que isto é verdade? Qual a quantidade ideal para ser consumida? Para responder essas e outras perguntas, hoje nós estamos recebendo mais uma vez a parceira do programa Estilo de Vida, a nutricionista Rita Machado. Seja bem-vinda, Rita. Bom dia. Nádia, bom dia. Hoje vamos falar sobre vinhos. Quem não gosta de beber vinhos, não é verdade? É uma das bebidas mais consumidas também, desde muito tempo atrás, desde a época dos judeus. Então a gente tem esse consumo muito aumentado desde aquela época. Agora a gente precisa entender primeiro o que é o vinho exatamente. Bom, o vinho ele é uma bebida fermentada, é uma fermentação alcoólica que se chama. Nós temos diferentes tipos de fermentação para cada tipo de alimento, mas o do vinho é uma fermentação alcoólica e ele só é chamado de vinho mesmo se for pela fermentação das uvas, ou esmagamento, trituração, ou até mesmo um mosto com açúcar feito da uva. Aí pode ser diferentes tipos de uvas, de várias espécies, como a gente tem as diferenças de vários vinhos também, é pela espécie da uva, safra, tempo, envelhecimento também desse vinho, então é o que difere cada vinho de outro. A cor, o odor também depende da uva, quantidade de açúcar também vai diferenciar o tipo de vinho, isso tudo diferencia cada vinho de um outro. Agora trazendo aqui para a realidade da nossa região amazônica, muito se fala do vinho de Buriti, do vinho de açaí, das frutas que a gente tem aqui disponível com bastante frequência, assim. O que a gente pode falar a respeito desses vinhos? É vinho mesmo? Por que é chamado de vinho de açaí, vinho de Buriti? Bom, ele é chamado de vinho pela nossa cultura mesmo, então nós adotamos a nomenclatura vinho, mas pela legislação brasileira, vinho mesmo tem que ter um teor alcoólico também, pelo menos um pouco de teor alcoólico, e vinho, para ser chamado só vinho, tem que ser da uva. Mas se for vinho de outra fruta, pode ser discriminado vinho de alguma coisa. Bom, as pessoas em casa devem estar se perguntando então, eu não posso consumir álcool, mas tem alguns lugares que a gente vê no rótulo dizendo que é vinho de uva, que então é o suco da uva, é o pode sumo ser, mesmo. Sim, pode sim ser o sumo da uva. Inclusive a uva também ela tem alguns benefícios do vinho. Então pode ser até consumido também sem o teor alcoólico, sem o álcool, mas tem também alguns benefícios que o vinho traz. Fora que o álcool em si, ele tem sim alguns benefícios, além da uva em si. Mas o suco de uva, o vinho da uva, ele também tem esse tipo de benefícios. Bom, a gente falou da grande variedade de vinhos que a gente tem, depende da safra, da temperatura, enfim, de várias coisas. Só que a gente tem em média mais ou menos quantos vinhos existem? Olha, tem, dependendo de cada uva, da espécie, até da localização onde é feita a safra da uva, tem vários tipos de vinho. Mas os mais conhecidos a gente tem pelo teor e pela coloração e pelo teor de açúcar. Por exemplo, pela coloração nós temos o vinho branco, o vinho tinto, o vinho rosé, que se diferenciam em si de cada tipo de uva, por exemplo. E nós temos os vinhos a partir do teor de açúcar, que tem o vinho seco, o suave, o meio suave, que a gente chama meio seco também, que tem a diferença do teor de açúcar. Então, quanto mais açúcar, ele é mais saboroso também, assim, para os paladares mais doces, que é como o vinho suave. O vinho suave ele tem um alto teor de açúcar. E o vinho seco não, ele tem menos teor de açúcar, o que contribui para ele ser o mais saudável também para o nosso consumo. Inclusive, eu estava até falando que eu não gostava muito desse vinho seco, ele realmente. É bem mais... Ele tem um gosto muito acentuado do álcool e da uva em si mesmo. Então, pouco tem de açúcar, o que transforma ele ser mais saudável. Que ele fica mais travoso, digamos assim, né? Quando a pessoa bebe, é muito comum ela não gostar tanto devido a esse gosto muito apurado, amargo, realmente. Agora, o álcool mesmo. Inclusive, estão me perguntando se quanto o vinho mais velho for, mais tempo ele ficar, digamos, fermentando, é melhor? É mais gostoso? Bom, o envelhecimento do vinho, que é uma outra fase já dele pronto. Então, ele na garrafa ou então ele em barris ainda de carvalho, até que chamam hoje barris de carvalho. Então, eles tendem a ser
tem uma qualidade, aroma, coloração muito melhoradas. Então, o que acontece nessa fase de envelhecimento? O oxigênio que entra através da rolha pela garrafa de vinho ou pelo barril de carvalho, ele começa a melhorar ainda mais a qualidade desse vinho através de melhora da coloração, apuração, mas nem todos os vinhos têm que ser envelhecidos. Alguns, principalmente os mais caros, são aqueles que são mais envelhecidos, então pode durar até 10 anos, 15 anos dentro desses barris ou nas garrafas. Então tem essa diferença entre o envelhecimento. Sim, ele melhora muito mais a qualidade do vinho, mas não são todos que precisam ser envelhecidos. Bom, outro telespectador perguntou a respeito do que você falou, que ele pode durar 10, 20 anos. Depois da garrafa de vinho ser aberta, ela ainda está apta para consumo? Ainda podemos sentir o odor, até mesmo o gosto mais apurado, ou ele perde os seus benefícios? Bom, essa da abertura da garrafa, nós temos dois vertentes aí. Um é o armazenamento antes de abrir, a outra é o armazenamento da garrafa já aberta. A garrafa já aberta, ela realmente não dura tanto tempo, não pode ser. Aí a gente tende a guardar na geladeira, mas tem alguns vinhos que não precisam guardar na geladeira. E se for guardar na geladeira, tem que ser, assim, não muito aberta, não toda hora aberta, porque realmente vai perdendo. A exposição à luz também faz perder alguns benefícios do vinho. Então, tem vezes até que a gente pode vedar a garrafa inteira depois de aberta, para somente a rolha mesmo, ou então investir naquele sistema a vácuo que a gente compra principalmente para utilizar nas garrafas de vinho após aberto, para não ter a perda desses nutrientes, não ter a perda até mesmo da apuração, odor, porque o vinho ele pode estragar assim depois de aberto, até mesmo antes de ser aberto ele pode estragar pelo mau armazenamento. Tem essa diferença também. Agora nós falamos que uma coisa que difere também, além da cor, do tipo de uva, é a quantidade de açúcar que eles colocam dentro do vinho. Por exemplo, o rosé é realmente mais gostoso, mais saboroso para as mulheres, né, que não gostam muito de sentir o gosto do álcool, até mesmo aquela sensação que eu falei de travar na garganta. Ele é mais calórico por conter mais açúcar? Bom, o rosé, na verdade, ele não é tanto de açúcar. A diferença do rosé pro tinto e pro branco é a uva. Então, o tinto, ele tem as uvas mais avermelhadas, com aquela coloração mais intensa. O rosé, o branco, ele tem aquelas uvas as uvas brancas ou aquelas sem a casca, que só é mesmo a polpa da uva. Já o rosé, ele é meio termo, ele tem tanto do vinho, da uva vermelha quanto da uva branca, ele pode ser a mistura dos dois. Então eu posso ter um rosé suave, que é com mais açúcar, eu posso ter um rosé tinto, né, que é com um rosé com mais quantidade de açúcar, e um rosé seco, que é com menos quantidade de açúcar. Tem essa diferença também que eu posso encontrar no mercado. Bom, tem outro telespectador que perguntou a respeito da temperatura. Se ele quente ou gelado, se isso vai influenciar no gosto do vinho? Bom, influencia sim. Tem vários restaurantes também que influenciam a consumir o vinho gelado ou então quente. Mas assim, o bom mesmo, agradável ao nosso paladar é o gelado, né? Principalmente aqui que a gente vive nos trópicos, então é muito mais quente. Mas o armazenamento dele numa temperatura adequada, dependendo do tipo de vinho, também vai influenciar. Então a temperatura para o armazenamento do vinho é de menos de 24 graus, ou seja, menor do que a temperatura ambiente e nunca menor que 12. Naquela temperatura de geladeira mesmo, tá ótimo. Então, de 12 a 25 graus Celsius, ele está numa temperatura adequada para ser armazenada e agora, não perder essas propriedades. Você já até falou qual o tipo de vinho traz mais benefícios para a saúde. Que é o vinho tinto. O tinto seco, né, seria. Mas se for o tinto suave ou meio amargo, não tem problema nenhum. Que é o meio seco, né, que eles chamam. Qual a coloração do vinho tinto? É aquela bem avermelhada mesmo, aquela que a gente vê que é vinho mesmo. Porque o vinho branco, ele tem sim algumas propriedades da uva, mas não tanto quanto o vinho tinto. É aquela coisa que a gente fala, quanto mais colorido, mais intenso o pigmento de qualquer alimento, ele tem mais nutrientes. Então, a principal substância do vinho é o resveratrol, que também é encontrado na uva. Então, quanto mais intensa a coloração da uva, mais intensa a coloração do vinho, ele vai trazer mais benefícios também. Que é um antioxidante. Que é um antioxidante, que são uma substância derivada dos taminos, que a gente encontra também em outros alimentos.
Mas a do vinho é o resveratrol, que é um tipo de tanino também. Agora, vem uma coisa na minha cabeça, quanto mais claro for o vinho, mais tempo ele passa nessa questão desse processo, desde a sua colheita, ou não? É a mesma coisa. É a mesma coisa. O que diferencia a coloração é a uva. Não tenho as uvas verdes, então aquelas uvas verdes vão gerar um vinho branco. E aquela uva vermelha vai gerar um vinho tinto. Então tem essa diferença de coloração da uva. Ou eu posso usar uma uva vermelha mesmo e tirar a casca e fazer um vinho rosé, que aí vem a coloração intermediária, ou um vinho branco também, que é sem a casca. Porque o que faz da uva ser a uva, o que faz o vinho ser vermelho é a casca da uva. Pode perceber que a polpa da uva ela é esbranquiçada, então não é ela que dá a coloração, é a casca da uva que vai fazer aquela coloração mais intensa. Bom, como eu falei no início, muito se fala que o vinho traz vários benefícios para a saúde, ou seja, um copo de vinho por dia, né, diariamente. Isso. Agora, é verdade isso, que ele traz inúmeros benefícios para a saúde? Tem vários benefícios para a saúde, principalmente para quem tem alguma doença cardiovascular, ou então até mesmo quem quer prevenir essas doenças cardiovasculares, câncer, até melhora da pele, elasticidade, cabelo, tudo isso ele vai influenciar. Então, se você tem alguma problemas até mesmo de controle de peso, diabetes também, a gente tem um controle da diabetes, mas sendo uma diabetes controlada, tá? Não uma descompensada. Então, traz todos os benefícios. Então, diminui até mesmo o risco de infecções, mas 1 a 2 taças por dia é o suficiente. Se a gente consumir mais do que isso, aí vai ter malefícios. Agora, quando a gente se fala em taça, as pessoas em casa, então posso tomar uma taça cheia, transbordando o vinho. Não. Quanto seria? 2 dedos, 3 Vai dedos? depender muito do... A gente trabalha com o peso da pessoa e com até a envergadura da pessoa em si. Então, homens, por exemplo, eles podem tomar até 300 ml de vinho. Enquanto uma mulher não, dependendo do tamanho, de 200 a 250 ml. Nós tomamos menos mesmo. Então, difere o público? Difere de homem para mulher, tamanho, peso corporal. Quanto maior, mais a gente pode tomar, mas não que abuse as 2 taças. Vou pedir para a nossa produção colocar no ar a nossa tela interativa número 2 para a gente falar um pouco mais a respeito desses benefícios, Rita. Como você falou, previne e ajuda a controlar a hipertensão, diminui o risco de pedras nos rins, inclusive a gente até falou aqui semana passada no estilo de vida, ajuda a desfazer gorduras. E aí eu vou ligando uma outra pergunta a respeito disso, mitos e verdades sobre os vinhos, que vários sites falam que ele ajuda a emagrecer, ajuda a eliminar realmente essas gorduras. Aqueles quilinhos a mais que nós ganhamos na Páscoa, por exemplo. Além de desfazer as gorduras, elas também previnem para a gente não aumentar o peso. Então, o resveratrol, por ele ser um antioxidante, ele vai começar a diminuir o tamanho dos nossos adipócitos, né, que são aquele acúmulo de gordura que a gente tem no nosso organismo. Então, ele vai começar a diminuir e prevenir que a gente aumente de peso também. Então, através do resveratrol, que é um antioxidante, faz essa perda de peso ou até mesmo que você não ganhe peso. Então, ele tem esse potencial, sim, se consumido de forma adequada, porque, além de tudo, o vinho ele é calórico, ele é mais calórico do que a cerveja, por exemplo. Só que a diferença, óbvio, que ele tem resveratrol, então ele é um antioxidante. Nem todo alimento é taxado só pela caloria, a gente tem que fazer a diferença. O que tem mais? Ele tem mais qualidade do que a cerveja tem, não dá aquela barriga de chope, não aumenta tanto o triglicerídeo quanto a cerveja. Apesar dele ser mais calórico, mas ele é menos calórico do que os destilados. A vodka, a cachaça, então ele é bem menos agressivo do que esses destilados. Então tem essa diferença também, mas muito cuidado se for consumir o vinho para não também aumentar de peso, porque ele é calórico sim. Nada em excesso faz bem, né, Rita? Nós vamos para um breve intervalo, mas daqui a pouquinho a gente vai continuar falando sobre os seus benefícios. Será que a uva possui essa substância, digamos, mágica, esse antioxidante? Isso a gente vai descobrir no próximo bloco. Não saia daí, intervalo rapidinho. Até lá.